Pessoal, definitivamente não é um bom momento para se ser um cliente do Nubank, especialmente para investir em determinado fundo do Nubank, que supostamente era um fundo de reserva de emergência e um fundo de renda fixa, mas que causou um grande prejuízo para os seus cotistas recentemente por estar atrelado a debêntures das lojas americanas, né? A gente sabe que as americanas aí estão envolvidas num caso de uma possível fraude contábil, ou pelo menos uma contabilidade aí muito artificial, muito enganosa. Isso derrubou as ações da empresa, mas não apenas isso, derrubou também as debêntures da companhia. Todo mundo que estava atrelado a isso acabou tendo um prejuízo. Então vamos dar uma olhada aqui na repercussão do caso das americanas, nesse fundo específico aqui do Nubank. Vou dar a minha opinião a respeito do assunto, tentar explicar mais ou menos o que aconteceu lá. E desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. O fundo em questão é o Nu Reserva Imediata. O que você espera de um fundo que tenha esse nome aqui, Reserva Imediata? Você espera que ele seja um fundo de reserva de emergência e que ele tenha resgate imediato, né? Então, de fato, ele tem um resgate imediato, porém a questão dele ser uma reserva de emergência fica muito questionável agora. Por quê? O que você espera de um fundo de reserva de emergência ou de algum investimento de reserva de emergência, que é um dinheiro que você precisa resgatar ali imediatamente? Você sabe que ele não vai te dar um bom retorno financeiro, naturalmente, porque essas características que você busca no ativo tornam ele menos atraente do ponto de vista da rentabilidade. Mas você quer que ele renda alguma coisa, pelo menos para você manter o poder aquisitivo disso aí frente à inflação, talvez até um pouquinho mais, ter algum tipo de ganho nessa história aí, e você quer sacar esse dinheiro quando você precisar, a qualquer momento, né? Então, você quer sacar o dinheiro na integralidade ali, se for o caso, você não quer ter perdas desse valor aí. Então, você coloca isso numa aplicação de renda fixa ou em algo desse sentido aí, um fundo de renda fixa, para que você possa resgatar esse dinheiro, se for o caso aí, se você passar por algum momento de necessidade. Então, pelo nome desse fundo aqui, você já percebe que ele é supostamente destinado para uma reserva de emergência, não é? Esse era um fundo em que você poderia entrar com apenas R$1, então qualquer pessoa podia entrar nesse fundo aí com o menor valor que quisesse, e ele era apresentado pelo Nubank como sendo um fundo de baixo risco e alta liquidez. Baixo risco, coloque isso aí na sua mente. Indicado para investidores que não querem correr muitos riscos e com uma expectativa de retorno melhor que o da poupança, ou seja, não é grandes coisas em matéria de retorno, é melhor do que a poupança que não rende absolutamente nada, que é um prejuízo. Então aí seria uma estratégia para ter um retorno um pouquinho melhor do que a poupança, sem correr grandes riscos, mantendo a segurança que se espera de um título aí de reserva de emergência. Tudo bem, mas por que aconteceu esse problema aí envolvendo o vínculo desse fundo com as debêntures das lojas americanas, né? Acontece que esse fundo, ao que parece, tinha uma exposição a duas debêntures das lojas americanas. Debênture nada mais é do que um título de dívida que a empresa emite, ou seja, ela toma dinheiro emprestado do mercado com compromisso de devolver esse dinheiro em determinado valor que pode ser pré-fixado, pós-fixado, enfim, depende do contrato da debênture, mas a empresa toma dinheiro emprestado do mercado para devolver depois esse valor aí acrescido de juros com algum ganho para o investidor, né? Então, é uma operação que não é exatamente muito segura, porque a empresa pode dar calote. Isso é diferente de você comprar ações da empresa, que você vai ter um pedaço da empresa que, eventualmente, no caso de uma quebra, por exemplo, poderá ser liquidado. Uma debênture nada mais é do que uma dívida que a empresa toma junto ao investidor, e o investidor acaba correndo esse risco aí de a empresa não pagar essa dívida. Então, o Nubank estava com essas debêntures, ainda está esse fundo do Nubank, investiu nessas debêntures das lojas americanas. E como as ações das lojas americanas caíram bruscamente, as debêntures também sofreram muito, afinal de contas trata-se de dívida de uma empresa que tem um balanço patrimonial completamente equivocado, ninguém sabe ao certo o quanto essa empresa está devendo, e agora eles estão tentando pedir uma recuperação judicial, ou seja, quem é credor das lojas americanas vai ficar a ver navios provavelmente. O preço dessas debêntures no mercado foi lá para baixo.
Como é que funciona um fundo de investimentos? Agora partindo para o fundo, especificamente eu no Reserva Imediata, e o fundo do Nubank de reserva de emergência com resgate imediato. Como é que funciona um fundo de emergência? Você, quando se torna cotista, você coloca o seu dinheiro naquele fundo e ele vai formar ali um pool, né? Um conjunto, um valor, um montante ali, junto do valor que outras pessoas depositaram nesse fundo também. Então forma-se o todo daquele fundo e cada indivíduo que é investidor ali tem uma quantidade de cotas pré-determinada naquele fundo ali. Então, quanto que você possui de valor patrimonial no fundo? Você pega o valor total daquele investimento, daquele fundo em questão ali, você divide pela quantidade de cotas e multiplica pela quantidade de cotas que você tem. Divide pela totalidade das cotas, né? E multiplica pela quantidade de cotas que você tem daquele fundo ali, você acha o seu valor patrimonial em relação àquele fundo específico, qual que é o valor do seu investimento ali. E de um fundo de renda fixa, que é o caso aqui, que é o que eles supostamente se propõem a ser, você espera que ele invista aí talvez num tesouro direto, alguma coisa assim mais segura, que vai trazer uma rentabilidade mais garantida ao longo do tempo, né? Uma coisa mais certa, de forma que esse fundo total, esse montante arrecadado pelo fundo, pelo gestor desse fundo aí, apenas vai crescendo com o tempo. Então você vai ver lá a sua cota desse título aumentando sempre. Um título não é como, por exemplo, aí um tesouro direto aí do IPCA com pagamento semestral, ou então com ações de uma empresa que paga dividendos, que paga JCP. Você não recebe dinheiro desse título, é um valor que fica lá retido, fica lá parado, né? Você pode sacar o valor, mas ele não vai te pagando com regularidade. O que você vê é o seu patrimônio aumentando ali ou oscilando, como é o caso aqui. Então, o seu valor ali corresponde a uma fração do valor total, do montante total do fundo em questão. Acontece que, como havia essas debêntures das lojas americanas nesse fundo do Nubank, o valor do fundo como um todo desabou, porque essas debêntures perderam valor de mercado, então o patrimônio que é refletido com base no valor de mercado dos investimentos ali, especialmente nesse caso aí de debêntures, ações também, o que aconteceu é que o valor do fundo como um todo desabou. Então as pessoas viram as cotas delas caindo bruscamente. Então o cara que tinha colocado ali R$1.000 nesse fundo alguns meses atrás, estava lá o fundo dando 1.010, depois 1.020, 1.035, 1.048 reais, subindo ali devagarinho, aumentando o montante da pessoa, aumentando o saldo da pessoa naquele fundo. E aí, de repente, do nada, isso aí caiu para, sei lá, R$500. O cara tinha R$1.000 investidos, estava tendo um ganho moderado até então, um ganho baixo, uma coisa assim só para vencer a inflação, e de repente isso caiu bruscamente. Me diga se isso aí parece uma característica de um fundo de emergência. Como é que a pessoa vai colocar R$1.000 para ter uma reserva de emergência? Vamos botar aí R$10.000. Uma pessoa coloca ali, fez os cálculos, preciso ter R$10.000 para o caso de uma emergência. A pessoa coloca esse dinheiro num fundo do Nubank, acreditando na companhia, acreditando que vai ser feita uma gestão para um fundo de emergência mesmo, uma gestão de baixíssimo risco. E o pessoal do Nubank me coloca esse valor em debêntures das americanas. O que acontece com o ganho das pessoas, com o patrimônio das pessoas? Vai lá para baixo. E se o indivíduo passa por uma emergência agora, esses R$10.000 que ele colocou lá atrás vão ser muito menos do que isso agora. Ele vai precisar sacar esse valor e vai tomar um baita prejuízo, vai perder o dinheiro dele porque ele vai gerar a posição no fundo com prejuízo, que é algo que ele não é indicado fazer, mas é um fundo de emergência, você não sabe quando você vai precisar sacar isso aí, por isso que ele tem que ter uma característica de renda fixa e de ser uma coisa assim segura, de baixíssimo risco. Mas sei lá o que os gestores do Nubank têm na cabeça de achar que uma debênture de uma empresa varejista, que é um setor altamente volátil, um setor em que tem muita quebradeira, muita falência de empresa, é um setor que não tem barreiras de entradas como tantos outros setores aí, de uma empresa que nunca esteve muito bem das pernas, já vem enfrentando problemas há tempos, vem enfrentando uma concorrência cada vez maior de outros players como o Mercado Livre, Shopee, que estão roubando uma parcela significativa do mercado dessa empresa. Como que um fundo de emergência destinado a ter baixo risco compra debêntures de uma empresa dessas? Isso parece uma decisão gerencial sensata, na sua opinião? Como que uma empresa tem coragem de fazer isso com o patrimônio de pessoas que confiaram na empresa para ter um fundo de emergência?
Onde que essas pessoas vão ficar com esse dinheiro agora? Porque você acha que essas debêntures das lojas americanas vão se recuperar? A empresa pedindo recuperação judicial, a tendência é que isso valha zero, valha centavos, porque ninguém vai querer comprar essa dívida. Ah, mas são debêntures. O fundo aí pode receber lá no final, é uma dívida que foi prometida, o pagamento dela aí lá no final, né? Pois é, cara, mas e com a recuperação judicial, os detentores de debêntures vão pro final da fila dos credores, ficar com o pires na mão querendo receber alguma coisa. Não dá para confiar nas dívidas das lojas americanas numa situação dessas. E o pessoal do Nubank colocou o dinheiro de pessoas que tinham guardado dinheiro para reserva de emergência numa aplicação dessas. Isso é quase criminoso, isso é uma loucura. Vender um fundo de reserva de emergência para as pessoas e pegar esse dinheiro e botar em debêntures das lojas americanas. É uma insanidade. E a situação é essa, o fundo estava aí até pouco tempo atrás rendendo 109% do CDI, uma coisa assim razoável para um fundo de renda fixa, ninguém espera nada além disso, mas agora aqui fizeram a consulta no dia 15, no domingo, a rentabilidade disso aí está 37% do CDI, ou seja, está perdendo dinheiro com consistência, tomando uma surra da inflação e fazendo o pessoal perder dinheiro naturalmente. O patrimônio das pessoas caiu, muita gente ficou revoltada com razão nessa história, foram para as redes sociais xingar, o Nubank deu aí umas respostas bastante evasivas, e aí supostamente o pessoal da Nubank aqui, os gestores desse fundo aqui, disseram que o impacto da rentabilidade desse fundo aí, causado por um evento atípico de mercado, tende a ser amenizado ao longo do tempo pela estratégia de gestão do fundo, ou seja, eles vão corrigir isso aí ao longo do tempo, investindo em coisas melhores. Quem vai acreditar nesse fundo agora, depois que eles fizeram uma cagada dessas aí? Quem vai ter coragem de botar dinheiro nesse fundo aí? O pessoal vai deixar o dinheiro estacionado lá, porque tirar agora é prejuízo, torcendo, rezando para ter algum ganho aí, para ver se recupera uma parte do valor investido. E eles mais ou menos insinuam aqui que eles colocaram dinheiro nessas debêntures aqui porque elas tinham AAA por parte de diferentes casas de rating. Ou seja, era uma debênture aí, uma coisa assim maravilhosa, líquido e certo que seria pago. Faça-me o favor. É com base nessas avaliações que esse pessoal faz investimentos no Nubank? Basta fazer uma análise do mercado igual eu fiz aqui agora, empresa varejista, sem barreiras de entradas para concorrentes, sofrendo, tomando paulada do Mercado Livre, de um monte de outras empresas aí, com uma rentabilidade baixíssima, margem de lucro pífia. É essa empresa aí que eles consideram de alto nível para comprar debêntures, para assumir a dívida da empresa e financiar a dívida da empresa? Pô, faça-me um favor, senhores gestores do Nubank, né? Eu não sou cliente do Nubank, não sou, nunca fui, nunca gostei muito da proposta do banco, mas se eu fosse cliente do Nubank, ainda que eu não tivesse investimento nesse fundo furado aí, eu encerraria minha conta hoje nessa instituição, porque ela não é digna de confiança. Uma instituição que cria um fundo de investimentos para reserva de emergência e que gerencia esse fundo dessa forma, não merece confiança de ninguém. Eu tiraria minha conta desse banco aí na hora, não pensaria duas vezes. E se você tem dinheiro nesse fundo aí, meu amigo, só lamento, fez uma escolha errada, isso acontece na nossa vida, isso é meio que um caso perdido. Eu talvez no seu lugar liquidasse essa posição, pegasse o que sobrou do dinheiro e colocasse num lugar melhor, recomeçaria a fazer minha reserva de emergência numa coisa mais sólida do que esse tipo de loucura aqui do Nubank. Não faço recomendação de investimento, agora não posso deixar de notar que essa decisão foi errada, isso aqui se junta a uma série de outras coisas bastante questionáveis do Nubank, por exemplo, aquela questão lá do Bitcoin, o fato de você poder investir em Bitcoins no Nubank, mas você não pode retirá-los da plataforma. Que coisa maravilhosa, né? Que forma boa de você ter Bitcoins, né? Deixar na mão dos outros, você nunca pode usufruir deles. Enfim, eu já tinha um pé atrás com eles em relação a isso. Esse tipo de coisa aqui só aumenta essa minha desconfiança em relação a essa instituição. Eu não colocaria meu dinheiro no Nubank nunca. Já tinha essa posição antes, isso apenas reforçou essa minha convicção. E acontece que estamos vendo o primeiro caso do rombo das Americanas respingando em outras instituições. Será que vai vir mais coisa pela frente? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas e aí, você é cliente do Nubank? Você tinha investimento nesse fundo aí? Deixa aí embaixo nos comentários, colabore com esse nosso debate. Deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.